Oi, gente! Olha só, esse mês de janeiro é um mês importante porque a gente tem nele a campanha chamada Janeiro Branco. E essa campanha é uma campanha de conscientização sobre a necessidade de cuidado com a nossa saúde psíquica. E qual que é a importância disso? E que bom que isso está acontecendo, né? É porque geralmente a gente tem mais cuidados e até mais informações sobre a nossa saúde física. Então a gente sabe sobre sintomas de algumas patologias que podem nos acometer, a gente vai ao médico, a gente faz check-up, a gente faz exames, mas sabe-se pouco e é veiculado muito pouco sobre a saúde psíquica. E esse mês, essa campanha faz tanto um alerta sobre a necessidade de cuidados, de ter atenção com a nossa saúde psíquica, como traz informações pra gente sobre isso. Esses 2 anos de pandemia foram um desafio emocional pra gente, porque eles fizeram com que a gente entrasse em contato com muitas emoções que muitas vezes a gente não está acostumado. Então a gente teve que lidar com muitas perdas de pessoas queridas e de falar frequentemente sobre a morte. A morte deixou de ser uma ideia e passou a ser algo corriqueiro nas nossas vidas, em que se falava sobre isso todos os dias. Isso sem contar com a instabilidade, né, de não saber sobre o contágio, de não saber o que queria acontecer economicamente na vida, com a mudança de vida em si que nós fomos obrigados a viver. Então, tudo isso fez com que aumentasse consideravelmente o número de casos de burnout, de depressão, de suicídio, de distúrbios alimentares, de quadros de ansiedade, e isso tudo é muito preocupante. É importante que a gente fique alerta aos sintomas ou aos sinais de que a gente pode estar sendo acometido por uma patologia psíquica. E quais sintomas, os sinais são esses? Então, se a gente se percebe excessivamente triste e triste por um período prolongado, se a gente percebe que a vida perdeu o sentido, que atividades que davam prazer ou pessoas, encontros, relações que davam prazer deixaram de dar prazer e a gente está numa vivência aí de isolamento. E aí eu não estou falando do isolamento da pandemia em si, mas de não querer mais estar com pessoas. Se você percebe que mudaram os seus hábitos alimentares de uma forma intensa, então se você está comendo muito mais do que você comia antes, ou se está comendo muito pouco, se perdeu o apetite de novo por um período prolongado. Se você tá com uma sensação de esgotamento físico, mental e emocional, isso pode ser um indicativo de burnout. Se você percebe que você começou a ter um vício que você não tinha antes, seja por drogas, por álcool, seja por remédios, seja por internet, mas algo que você não tinha antes e passou a ter, todos esses são sinais de alerta. Agora, por que eu tô falando aqui em excesso, num excesso de sensação e por um período prolongado? Porque muitas vezes a gente fica imaginando que a saúde psíquica tem a ver com a gente estar constantemente feliz, com não ter nenhuma alteração, com não se sentir frágil, não se sentir vulnerável, não se sentir triste, não se sentir com medo. E isso não é verdade. Aliás, saúde psíquica tem a ver com a gente ter recursos emocionais para lidar com os desafios da vida, para lidar com as perdas, para lidar com as frustrações, para lidar com os momentos de tristeza, né? Então, saúde é a gente conseguir lidar com isso, não a gente não sentir isso. Então, por isso que é importante que, se está se sentindo dessa forma por um período longo, que se busque uma ajuda profissional, que se faça uma psicoterapia, onde você vai poder se fortalecer para conseguir lidar com essas situações e com essas sensações que são sensações novas. Quando eu digo sensações novas, é porque pode ser que sejam sensações que você não vivia antes, que você desconhece em você. E há, claro, que casos de pessoas que já tinham uma tendência aí à depressão, uma tendência a burnout, uma tendência a quadros de ansiedade e que isso aumentou significativamente também por conta da vivência desse quadro emocional aí da pandemia.